Olá, eu sou o pastor Clóvis Costa, criador e mentor do curso intensivo de pregação expositiva. Esse curso tem a finalidade de aprimorar, aperfeiçoar o ministério da pregação no púlpito evangélico. Portanto, seja você pastor experiente ou pregador iniciante, este curso é para você. Ele é dividido em 7 módulos e hoje você vai receber o módulo 1, que trata dos 3 principais tipos de pregação. Acompanhe. Como você já deve saber, este é o módulo de número 1 do nosso curso intensivo de pregação expositiva. Nele você vai conhecer os 3 principais tipos de sermão ou de pregação, que são pregação temática, pregação textual e pregação expositiva. Vamos apresentar 3 pontos básicos que diferenciam os 3 tipos de pregação ou os assemelha. E todos esses 3 pontos básicos estão relacionados ao texto bíblico que nós usamos para a pregação. Vamos então à pregação temática. Na pregação temática, o texto base fornece o tema da pregação. O texto que você separou para pregar, este é o texto que vai fornecer o assunto, o tema para a sua pregação. Entretanto, uma característica que é peculiar na pregação temática é que o tema vai comandar todo o discurso do pregador do início ao fim. E com relação às partes ou tópicos da pregação temática, eles são fundamentados em outros textos da Escritura, não necessariamente no texto base, no texto que o pregador leu no início da apresentação do sermão. Então essas são as 3 características básicas na pregação temática. O texto fornece o tema, mas é o tema que comanda todo o discurso. E cada uma das partes ou tópicos são fundamentados em outros textos da Escritura e não no texto base. Já na pregação textual, há alguma diferença em relação à pregação temática. Vamos então ao gráfico para verificar a respeito da pregação textual. Igualmente à pregação temática, na pregação textual, o texto também fornece o tema, o assunto que vai ser pregado. Mas uma característica elementar da pregação textual é que esse texto que fornece o assunto, ele é reduzido, ele está, de certa forma, separado do seu contexto, mas ainda assim é o texto que comanda todo o discurso do pregador, o que não ocorre com a pregação temática. E com relação às partes ou tópicos, eles são fundamentados no texto base, que, embora seja reduzido, também fornece toda a argumentação das partes ou tópicos da pregação textual. No caso da pregação temática, o principal prejuízo é que o texto lido fica sem uma explicação. E no caso da pregação textual, a principal problemática é que o texto é reduzido, o que traz dificuldades com relação à contextualização literária. A argumentação anterior ao versículo ou aos versículos e a argumentação posterior fica sem participar do raciocínio em cima do texto que foi lido. Vamos agora para a pregação expositiva, que é o alvo, a propósito, do nosso curso. O primeiro ponto se assemelha à pregação temática e à pregação textual, porque é o texto que fornece o tema da pregação, é o texto que fornece o assunto que vai ser pregado. No segundo ponto, a pregação expositiva se assemelha à pregação textual, porque é o texto que vai comandar toda a argumentação do pregador
e se diferencia da pregação temática, que quem comanda a argumentação, quem comanda o discurso, é o tema e não o texto. E o terceiro ponto, que diz respeito às partes ou tópicos, assim como na pregação textual, são fundamentadas no texto base. É importante salientar que todos os três tipos de sermão podem ser sermões bíblicos e perfeitamente legítimos. Não há nada de errado em pregar temática ou textualmente. A grande questão é que na pregação temática nós encontramos o problema do texto não ser explicado ao ouvinte. O tema é que comanda todo o discurso do pregador. E a fundamentação das partes ou da argumentação a respeito do tema, não do texto, é fundamentada em outros textos da Escritura. Não há problema nenhum. A questão é que esses outros textos da Escritura que são usados para fundamentar as ideias da pregação temática, eles precisam realmente estar relacionados com a temática, e não apenas uma palavra relacionada ao tema. No caso da pregação temática, a bem da verdade, o que acontece muito hoje em dia é que as pessoas encontram em um versículo ou em uma passagem da Escritura uma palavra que tenha relação com o assunto ou com o tema a respeito do qual quer pregar ou quer discursar, e entende que o tema do seu sermão foi fornecido por aquele texto. Mas não. Muitas vezes na pregação temática falta o trabalho do pregador em descobrir a ideia central do texto em apreciação. Não é porque uma determinada palavra está na passagem que o tema da passagem seja aquela palavra. Não necessariamente. Então, ao buscar argumentação em outros textos, esses outros textos também precisam ter relação com a ideia central do texto que foi lido para a pregação. Essa é a principal dificuldade da pregação temática. No caso da pregação textual, o principal problema é a falta de conexão com o contexto. Quando você separa um versículo, ou no máximo dois, e eu já vi pregação textual com apenas uma frase extraída de um contexto. Quando você usa esses trechos reduzidos de uma passagem da Escritura, desconsiderando o contexto, a pregação acaba ficando pobre por conta da falta de contextualização. Há muita coisa em volta que aponta para a ideia central e ajuda na explicação do texto na pregação. Já na pregação expositiva, nós aprendemos a separar, através da perícope, que é um recorte do texto, a ideia central e, dentro do próprio texto, os pontos ou tópicos que vão servir para a argumentação a fim de justificar ou explicar a ideia central que já foi localizada no texto. Nós vamos passar agora a um exemplo de cada modelo de pregação, temática, textual e expositiva, baseados no mesmo texto, o Salmo de número 127. Em qualquer um dos três casos, seja pregação temática, pregação textual ou pregação expositiva, é importante que se faça uma boa leitura do texto. É importante que se leia o texto com a máxima correção possível, a fim de que as pessoas possam ter uma compreensão correta do texto no que se refere à nossa língua, à pontuação, às pausas, de modo que o texto seja lido corretamente, até mesmo para passar psicologicamente uma boa impressão para os nossos ouvintes. Portanto, vamos ler o texto. Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem
que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Este é o texto que nós separamos para a nossa pregação. E ele vai ser usado tanto para a pregação temática, quanto para a pregação textual ou a pregação expositiva, que é a nossa principal proposta. Vamos então à pregação temática em primeiro lugar. Está aí o esboço de uma pregação temática fundamentada no Salmo de número 127. A introdução é pessoal, é particular e você precisa preparar a sua introdução depois que você prepara todo o sermão. Porque diante de você vai estar todas as informações colhidas, toda a argumentação, todo o seu raciocínio durante a preparação do sermão, a preparação da pregação, vai estar diante de você. Então você vai poder ter uma ideia panorâmica do que você vai falar para poder então preparar a sua introdução. O tema ou ideia central é a família. Porque veja você, embora o texto não contenha a palavra família, todos os versículos apresentam palavras que se reportam à ideia de família. Por exemplo, verso 1, se o Senhor não edificará casa, em vão trabalham os que a edificam. No verso 2, fala de levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores. Está se referindo ao trabalho para sustento da família. E no verso 3, 4 e 5, se refere aos filhos, valorizando a importância de uma família ter muitos filhos. Assim sendo, o tema ou a ideia central é a família. O próximo elemento desse esboço é o título ou a proposta, proposição. O título é criado por nós, pregadores. O tema, o texto fornece, mas o título é criado por nós. E tendo em vista a ideia central, o título é Evidências de uma família bem estruturada. O ponto 1 é uma família bem estruturada valoriza a sabedoria. A base ou a fundamentação para o ponto 1 não está no Salmo 127, mas em Provérbios 24, 3. Observe que essa é uma característica muito presente na pregação temática. Os pontos ou a argumentação não são fundamentadas no texto base, no texto lido. São fundamentadas em outros trechos das Escrituras. Vamos ao ponto 2. Uma família bem estruturada valoriza o trabalho. Aí nós pensamos o Salmo 128, verso 2. E o ponto 3, uma família bem estruturada valoriza a fé. Atos 16, 31. Não tem nada de errado. A grande questão é o diferencial do sermão temático, que a sua argumentação ou a fundamentação dos pontos do sermão temático está em outros textos das Escrituras, não no texto que foi lido para a pregação. É por isso que algumas pessoas dizem, em tom de sarcasmo, que no sermão temático os pregadores usam o texto apenas como pretexto para falar de um tema que ele vai fundamentar em outros textos das Escrituras. Não é a minha opinião. Tá? A pregação temática é uma pregação legítima, desde que seja bíblica. Vamos agora ao exemplo do Salmo 127 numa pregação textual. Assim como na pregação temática, a introdução na pregação textual também deve ficar para o final. Olha o diferencial da pregação textual. Nós não vamos usar o Salmo 127 todo, porque na pregação textual, geralmente, o texto é reduzido. Então, nós vamos usar apenas o versículo 1 do Salmo 127. E se nós usarmos o versículo 1 apenas do Salmo 127, a ideia central já não vai ser família, porque o Salmo 127, versículo 1, não fala nada que remeta à ideia de família.
mas fala sobre a ajuda do Senhor. Se o Senhor não edificar e se o Senhor não guardar. Apenas esse versículo apresenta como ideia central a ajuda do Senhor. O ponto 1 ficou: é Ele, o Senhor, quem nos ajuda no trabalho. Verso 1, parte A. Observe que na pregação textual, a argumentação do ponto 1 está sendo extraída do versículo 1. Isso é muito importante, tá? Apesar do texto ser reduzido, a argumentação é fundamentada no próprio texto. E o ponto 2, é Ele quem nos oferece a verdadeira segurança. Ainda versículo 1, a parte B. Vale ressaltar que tanto na pregação textual quanto na pregação expositiva, a base ou a fundamentação do discurso ou da argumentação está no texto lido. Porém, podemos usar outros textos das Escrituras para apoiar a argumentação que foi fundamentada no texto, apenas para reforçar as ideias que foram tiradas do texto lido. Na pregação temática, a fundamentação está em outros textos das Escrituras. É muito importante que ressaltemos essa diferença nesses 3 tipos de sermão. Vamos agora, então, para o sermão ou para a pregação expositiva. Nesse caso, nós vamos usar todo o Salmo 127. São apenas 5 versículos e é possível extrair dele tanto a ideia central quanto as partes ou tópicos. Da mesma forma, vamos deixar a introdução para o final, depois que nós tivermos diante de nós toda uma visão panorâmica da nossa pregação. A ideia central da pregação expositiva no Salmo 127 é família. E o título que nós escolhemos para essa pregação é Na presença de Deus, a família prospera. O ponto 1, fundamentado no versículo 1, é prospera no sustento e na segurança. O ponto 2, fundamentado no versículo 2, é prospera no trabalho e no descanso. O ponto 3, fundamentado nos versículos 3 e 4, é prospera na perpetuação da história. O ponto 4, fundamentado no versículo 5, é prospera na sociedade. Volto a lembrar que cada um desses 4 pontos pode perfeitamente lançar mão de outros textos da Escritura a fim de apoiar a argumentação que está fundamentada no Salmo 127. Muito bem, esse foi o nosso primeiro módulo e, portanto, a sua primeira aula do nosso curso intensivo de pregação expositiva. O próximo módulo, que é o segundo, tratará da pregação expositiva em seus 3 tempos. Deus te abençoe, Deus abençoe seus estudos e nós nos vemos no próximo vídeo.